Uma das piores coisas que acontece hoje na saúde das pessoas é a relação aí do uso de adoçante. E um dos mais conhecidos aí, o aspartame. E o que mais deixa a gente encabulado é que é muita enganação, tanto na mídia quanto vários médicos nutricionistas que por desconhecimento aprovam esse tipo de alimento que acaba, no final das contas, produzindo aí vários malefícios à vida das pessoas. Aqui, na tela do computador, como você pode ver, estou aqui num site, né, da Fundação do Conselho Internacional de Informação sobre Alimentos. Ou seja, quando uma pessoa entra num site que tem esse nome, né, que é um nome muito sugestivo, eu vou ler de novo, Fundação do Conselho Internacional de Informação sobre Alimentos. A pessoa começa a ler isso aqui, e através disso aqui, dessa matéria, ela acaba sendo enganada. Então essa matéria aqui, desse site, é uma apologia ao uso do aspartame, ou seja, do adoçante. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque quem mais lucra com isso aqui são as empresas que produzem esse tipo de alimento. Eu vou ler aqui só para você uma pergunta que eles colocam aqui e eles mesmos respondem. Vou ler o primeiro parágrafo. Consumir aspartame é seguro? Sim, a FDA confirmou que o aspartame é seguro para a população em geral, incluindo algumas populações específicas, como crianças, pessoas com diabetes e mulheres grávidas ou em fase de amamentação. Então olha só para você ver, só vou ler isso aqui e vou pedir para você se questionar a você mesmo. Você acha que um adoçante produzido pelo homem, uma coisa totalmente industrializada e artificial, é uma coisa boa, benéfica para pessoas que têm diabetes e principalmente para as mulheres grávidas ou crianças? Até mesmo uma mulher que está em fase de amamentação? Então isso é pura enganação, é pura mentira. Então tome cuidado. Considerando o ponto de vista da dona de casa, o dono da casa, o dono, enfim, quem vai fazer compras no supermercado. São essas opções que a gente tem nas prateleiras, né? Ali, aquele que está lá na ponta, que foi usado de exemplo pela doutora Cíntia, a sucralose, sacarina, depois o que tem aspartame, depois o ciclamato de sódio, a estévia, a famosa estévia, e também o adoçante combinado. Qual é a melhor opção, Elaine? Qual é a escolha mais saudável, se a gente pode dizer assim, de tantas que tem? Porque uns são mais caros, isso a gente vê na hora, mas qual seria o adoçante mais recomendado? Então, se a gente for pensar em adoçante, todos eles são permitidos, todos eles podem ser utilizados. Convido você agora a ouvir com muita atenção o que o grande médico e nutrólogo Dr. Léo Ribeiro tem a dizer sobre essa falácia que é vendida para nós como benéfica dos adoçantes e aspartames. Não se esqueça de curtir e compartilhar e de deixar o seu comentário aqui, se você deixou ou não de consumir adoçantes e aspartames após esse vídeo. Falou de ciclamato e tudo bem, então as pessoas vão falar, mas eu tô tranquila porque eu consumo aspartame, então aspartame, tem até propaganda com gente muito bonita, muito famosa falando de aspartame, né, doutor? Pois é, o aspartame, engraçado, entrou no mercado no dia que saiu o ciclamato. O ciclamato saiu em 1969, certo. O aspartame foi aprovado em 1969. Já que tirou o ciclamato, já tem um pronto para entrar. Certo. Ele era um remédio para úlcera, não é anti-úlcera. Remédio para anti-úlcera, que o Dr. James Shouter estava fazendo. Aí saiu o ciclamato, entrou o aspartame. Em 1985, a Monsanto criou uma empresa, que o ciclamato foi criado pela Surrey. Tá. Aquela empresa, vendeu para a Monsanto. A Monsanto criou uma empresa chamada NutraSweet Company. Monsanto é a Monsanto que todo mundo conhece. Essa Monsanto aí das sementes. Tá bom. E ela foi fundada para vender aspartame. Assim que ela começou. Meu Deus. Então, a patente do aspartame venceu em 1992, aí o pessoal agora ficou mais barato e tal, não se fala tanto. Mas deixa eu falar para você, porque tem muito no mercado. Deixa eu lhe explicar. O aspartame é formado de 3 coisinhas. Do éster metílico, do ácido aspartico e da fenilalanina. 10% é éster metílico, 40% é ácido aspartico e 50% é fenilalanina. Deixa eu falar para você o que acontece. Esse éster metílico, quando ele esquenta, ou quando ele passa pelo fígado, ele vira metanol. Certo. E esse metanol vai virar formaldeído, que é veneno. Você fala, mas é só 10%, sabe? Só 10%. Principalmente quando você esquenta ele. Onde você esquenta? No café. Você não põe no café que está quentinho? Vamos pegar o ácido aspartico, que é feito 40% do aspartame é ácido aspartico. Ele vai virar aspartato, que vai causar neurotoxicidade. Aspartato é um neurotóxico, é um veneno para o cérebro. Certo. Então vai dar distúrbio de comportamento, vai dar insônia, etc. E 50% é formado de um aminoácido chamado fenilalanina. Tem gente que tem a chamada fenilcetonúria. A pessoa nasce sem uma enzima, chamada fenilalanina hidroxilase. E ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina. E a fenilalanina acumula. E o acúmulo da fenilalanina baixa o QI da pessoa, faz a pessoa ficar menos inteligente, faz a pessoa ficar retardada.
Então você pega uma criança com 8 anos, que não foi feito o diagnóstico, já é tarde demais, porque ela já tem lesão cerebral, porque ela não consegue transformar a fenilalanina em tirosina, tá? Então a fenilalanina é desidrogenase, que é a enzima, não transforma. Essa doença tem o nome de fenilcetonúria. Tem gente aí com ela não sabe, então não poderia tomar aspartame. O Dr. H.J. Roberts é autor de um livro de 1038 páginas. A vida dele toda ele se dedicou a isso, chamada Doença do Aspartame, uma epidemia ignorada. Ignorada, que essa é a palavra, ninguém dá bola. Então, se você quiser aprofundar, H.J. Roberts, Aspartame Disease, tá? É o nome do livro. Tem mais de 6 mil produtos adoçados com aspartame no mercado. E tem gente colocando esguicho. Uma gota seria o suficiente, mas tem gente que coloca esguicho. A fenilalanina, que é esse aminoácido, que em pessoas com fenilcetonúria vai acumular, e mesmo se você não tiver fenilcetonúria, você acabou de ingerir aspartame, se você colocar isso num bolo, algo que vá para o forno ou para a frigideira, que vai aumentar a temperatura, essa fenilalanina vira dicetoperazina, que é cancerígena. Então, toda vez que você esquentar o aspartame, ele causa um problema mais sério, tá? Em 1988, 80% das reclamações com produtos era sobre aspartame no FDA. Nossa, 80% das reclamações era gente que passou mal, estava dirigindo, a vista escureceu, sei lá o quê. Que não é só o aspartame que causa isso não, tá? Aí, se você para, como você deve estar pensando em parar, você vai saber de uma coisa agora. Você tem síndrome de abstinência. Você tem enxaqueca, você tem dor muscular, você dorme mal. É como se você estivesse parando uma heroína. Porque você fez aspartame por muito tempo, agora quando você para, você tem síndrome de abstinência. Você está fazendo aspartame para emagrecer? É uma piada. Porque aspartame aumenta a leptina. Leptina aumenta a resistência insulínica, leva à obesidade. Então tem trabalho científico, que claro, senão não falaria, mostrando que o uso de aspartame faz engordar. Você está tomando o aspartame para não engordar, e ele faz engordar. O metanol, 10% da composição do aspartame. A Agência de Proteção do Meio Ambiente, nos Estados Unidos, determina que o máximo de metanol que você pode ingerir por dia é 7,8 miligramas. Uma latinha de refrigerante tem 16 miligramas de metanol nos Estados Unidos. Quer dizer, mais do que o dobro do permitido, para você ter uma ideia. Aspartame causa resistência insulínica, causa confusão mental, aumenta o apetite, tá? Doutor, é muito impressionante tudo que o senhor está falando aqui. Eu conheço várias pessoas que precisam emagrecer, pessoas que são diabéticas, pessoas que têm problema de pressão, pessoas que têm problema cardiovascular, e lhe é recomendado eu sei. o uso do aspartame. Até por conta da nossa audiência, doutor, a nossa equipe técnica me mandou uma mensagem aqui, que algumas pessoas, até por conta do número de pessoas, elas estão tendo alguns problemas com a visualização, para quem está acompanhando, principalmente no Facebook e no YouTube. Mas amanhã vai subir, né? Amanhã sobe e, de qualquer forma, a nossa equipe providenciou um link alternativo que está aqui nos comentários para que as pessoas não tenham tanto problema com a transmissão. Só esse recado antes da gente continuar, porque é isso que eu ia dizer para o senhor, né, doutor? Que as pessoas, com relação ao aspartame, elas têm uma relação de profunda confiança. Não se fala sobre isso, não é isso, doutor? Não se fala. E você vê o meu papel aqui, é de grande responsabilidade, porque eu sei que tudo que eu estou falando aqui, eu tenho que provar. Porque se alguém quiser me processar da empresa, a defesa já está pronta. Por exemplo, tem mais de 90 livros no Amazon.com falando sobre os efeitos colaterais do uso do aspartame. Isso é muito significativo. Mais de 90 livros falando mal do aspartame, mostrando o problema. Mais de 90 livros no Amazon.com. Você digita lá aspartame em books, você pode contar lá que dá mais de 90. Dá muito mais de 100, mas eu sempre puxo para baixo para garantir. Entendi. Certo? Doutor. Ele é instável em temperaturas extremas. Tá. Você vê o café quente, tá? E existe um site na internet chamado www.doorway, não é com 2 Os não, é um O só, dorwai.com, que é uma pessoa que sofreu as consequências, ficou doente com o uso de aspartame e resolveu contar para o mundo a história. Então é um site que tem artigos, tem pesquisa, entendeu? Muita gente contribui, muita gente manda suas histórias, tá? Teve um acidente de carro, aí chega no hospital, você pergunta, você toma refrigerante diet? Toma. Então você já sabe o que é aspartame, entendeu? Entendi, doutor. Tá?
Doutor, não há dúvidas de que o aspartame, existe uma evidência científica muito sólida com relação ao aspartame. Mas ninguém fala nada, ninguém escuta nada. É igual aquele cego, surdo e mudo. Ninguém fala. O médico ficou treinado a falar, ó, corta o açúcar, põe adoçante. Corta o açúcar, põe adoçante. Essa é a conversa. E acredito que também muitas pessoas que estão do outro lado podem estar sofrendo, obviamente, já sequelas muito ruins. Não sabem que é dele. Eu queria só que o senhor recapitulasse o que seriam os sintomas, por exemplo, do uso de aspartame. Dor de cabeça, distúrbio de memória, insônia, a vontade de comer carboidrato, atacar a geladeira à noite, ganho de peso, aumento e piora do diabetes. Tudo isso está relacionado e está publicado. É como seguir as placas e se perder. A pessoa, ela segue a orientação de uso do aspartame para emagrecer e acaba engordando, é um absurdo, né? É por quilo de peso, mas o que a gente precisa deixar claro é que a quantidade de adoçante que as pessoas normalmente usam, ela está dentro de uma faixa muito segura. Então, por exemplo, a faixa de segurança da sucralose chega a ser 75 sachês por dia. Ninguém vai usar 75 sachês por dia. Nem deve. E nem deve usar. Mas é só para dizer que, assim, a quantidade desses adoçantes como sucralose, aspartame, o limite de segurança para uso, ele é bem amplo. Então, as pessoas não precisam ficar preocupadas. Às vezes a gente vê aquele tiozinho lá que espreme, né, o adoçante dentro do cafezinho, todo mundo fica preocupado. Então, assim, a gente tem um limite de segurança bem amplo. Há alguns que têm um limite de segurança um pouquinho menor, porque, como a Elaine comentou, você tem por ser mais amargo, você tem uma concentração um pouquinho maior. Limite de segurança a gente está falando em relação à toxicidade, né? Em relação à toxicidade para o organismo, em poder fazer mal para a sua saúde.